Obrigado pelo convite, Ana. Obrigado pela presença. Muitas coisas interessantes. Vou tentar fazer uma postura aqui com o que vocês colocaram, que eu pensei em conversar com vocês. De fato, é um tema que causa desconforto muitas vezes, né? Lá vem esse modo de falar de morte de novo, né? Essa coisa assim. Porém, é interessante o quanto que hoje esse tema ganhou, hoje que eu digo, na nossa época, né? E na nossa sociedade ocidental, né? O quanto que isso ganhou esse contorno, assim, de a gente querer afastar a morte, não como se tivesse... Eu falei em morte, aí aquele esqueleto com capuz estava vindo. Aí quando eu bati, ele falou, opa, agora vai embora, né? Vai embora, né? Mas eu queria começar pensando o seguinte, o título da conversa não é morte, é finitude. Né? E aí, eu penso que essa pergunta é quase como se fosse assim, a vida é suportável. Porque se a gente for... Eu vou pedir para cada um pensar na sua trajetória. Se a gente for pensar em nossas trajetórias, a gente vai lembrar que a gente está carregando muitos cadáveres com a gente. Eu carrego o cadáver da criança que eu fui, do adolescente e assim sucessivamente. Carrego o cadáver dos projetos que não consegui realizar. A dificuldade talvez seja justamente lidar com esse tempo consciente que passa e que eu não consigo apreender. Pode ser conectada com uma frase do Horácio, poeta da antiguidade, quando ele fala do carpe diem. Carpe diem significa aproveite o dia, mas tem outra possível tradução no verbo carpire, que é colha o dia. Colha o dia significa colha um instante, porque essa flor que está bonita, ela amanhã, ela murcha. Quer dizer, os instantes de nossas vidas, seja infância, seja adolescência ou qualquer outra narrativa, como este aqui, como este momento, está passando. Né? Todos nós aqui estamos, de certa maneira, eu falei com meus alunos ontem, eu vou viajar, eu falei, não, eu volto. Não, eu não volto. Eu não volto nunca mais. Aí você não vai mais dar aula? Não, quando eu voltar já não sou eu. Né? O Sêneca, um dos principais históricos que chegaram a nós, são os romanos, porque os gregos, muita coisa se perdeu. Estou falando de Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio. Você até citou eles aqui. O Montaigne era fãzão do Sêneca. Muitas das frases que estavam no teto, acabei de citar uma, era do Sêneca. Já fala do pensamento sobre a morte, para dizer um pouco o que eu falei no início aqui da minha trajetória. A questão não é a morte, é como você vive. Né? A questão não é, porque a morte, desde aquele momento que a gente nasceu, no sentido de despertar para a consciência de vida, de vida e morte, né? Você já sabe o que vai acontecer, não é novidade. Então, quando se lida, quando você está se enterrando alguém, ou na própria morte, né? Pensar nela, faz parte, você falou, todo mundo já sabe, não precisa dizer, né? Você vai morrer. O Cortella tem uma palestra que ele interrompe e fala assim, deixa eu contar uma coisa, você vai morrer. Aí ele fala, arrependimento, né? Ter trabalhado muito, né? Ter deixado de conviver com os amigos. Então isso aí é meio lugar comum, mas não é o primeiro. O primeiro lugar é ter vivido uma vida de valor para os outros e não para si mesmo. E aí tem algo muito forte para ser pensado. O quanto que nós, como seres sociais, seres que vivem em comunidade, o quanto que nós podemos ter nossas vidas roubadas por uma conformidade da sociedade. Ninguém pode viver a minha vida por mim. Ninguém pode viver minhas finitudes por mim. Ninguém sabe como é lidar, como é carregar os meus cadáveres, vou falar esse termo, né? Cada um de nós vai lidar com isso. No final da vida, você não se arrepender de não ter vivido. Um filósofo do século XIX, o Thoreau, que escreveu o Walden, ele fala sobre sugar a vida para que ao final dela não lamentar não ter vivido. É esse medo que eu tenho que ter. Eu não tenho que ter medo da morte, porque isso vai acontecer. Eu tenho que ter medo de não ter vivido. É como diz o outro, né? A gente nasce sem saber, vive sofrendo, porque vai morrer, e quando morre esqueceu de viver.
certo? Então, a ideia de dar peso à vida, de dar presença à vida, é o que o Montaigne fala quando se liga à morte. As coisas vão passar. Não significa que você, o agora, você tem que estar, vou insistir na palavra, presente. Tem que florescer em cada instante. Né? Então, essa é uma pegada que eu acho bastante útil de pensar nesse filosofar e aprender a morrer. É como diz o outro, né? A gente nasce sem saber, vive sofrendo, porque vai morrer, e quando morre esqueceu de viver. Certo? Então, a ideia de dar peso à vida, de dar presença à vida, é o que o Montaigne fala quando se liga à morte. As coisas vão passar. Não significa que você, o agora, você tem que estar, vou insistir na palavra, presente. Tem que florescer em cada instante. Né? Então, essa é uma pegada que eu acho bastante útil de pensar nesse filosofar e aprender a morrer.